Você já parou para pensar se o seu prédio, o seu condomínio é de fato acessível para todos? Imagina um morador idoso que precisa subir degraus todos os dias para chegar em casa. Ou uma visitante cadeirante que descobre que o elevador não alcança a garagem. É difícil essa questão, né? A gente tem falado muito sobre acessibilidade no setor público, né? Na vida pública, mas nos condomínios também. A falta dela ainda é uma barreira muito silenciosa e que vai muito além de simplesmente uma rampa de entrada, né? Sinalização adequada, elevadores adaptados, portas com largura suficiente e até a forma como o prédio lida com as reformas e obras internas. Mas quem é responsável, hein, por garantir essas adaptações? É dever do síndico, do morador ou do condomínio como um todo? E quando o prédio é antigo, a acessibilidade é obrigatória ou apenas recomendada? Alessandra Bravo, advogada, especialista em direito condominial aqui com a gente, para esclarecer essas dúvidas. Bom dia para você, Alessandra. Muito bom dia. Bom dia, Alê. Quais são, hein, as obrigações legais dos condomínios em relação à acessibilidade? Bom, vamos lá. Acessibilidade, eu falo que é um limbo ainda dentro do mercado condominial. Condomínios novos já entenderam um pouco mais e aí estão sendo entregues, né, com as vagas ou adaptações também de rampas de acesso, quando apartamentos específicos até para PCD, mas a maioria, infelizmente, até questão de custos, né? E também não se preocupa muito com isso, ou entrega com aquele mínimo que a lei determina, e dependendo da metragem, né, do empreendimento, e mesmo assim ela não é acessível para todos. Tendo em vista que hoje nós temos vagas delimitadas, que elas foram ampliadas. Antigamente era só o cadeirante, depois o idoso. Hoje nós temos também as mulheres grávidas, como também com crianças de colo. Temos também as pessoas com deficiências, com aspecto autista. Então precisa ter uma amplitude, e porventura a gente não acaba não vendo muito isso aqui na nossa região, no caso de Campinas. Alessandra, aí falando dos prédios antigos, né? Para prédio novo, de fato, já vem, né? Muitos deles com essa questão, apartamentos às vezes de um dormitório só, mas que são de fato mais amplos, né? Então seguindo aí as regras da ABNT. Mas e no prédio antigo? Tá, no prédio antigo, alguns conseguem, vamos pegar o centro da cidade, porventura às vezes não consegue ter nenhuma adaptação. Então, a pessoa que ela infelizmente, né, ela é deficiente, ela vai vir a morar nesse empreendimento, ela tem que ter ciência que porventura pode ser que não ocorra nenhuma adaptação. E aí é interessante para ela realmente ficar nesse empreendimento. Agora, alguns prédios tem como tá fazendo a adaptação. Tudo? Não. É uma coisa ou outra, né, dentro da particularidade do empreendimento. Agora, a maioria dos empreendimentos maiores, tirando o centro da cidade, porque eu citei o centro da cidade, porque são todos juntos, né, como se fosse uma coisa só, né, ali é muito complicado até você ter essa amplitude. Mas outros empreendimentos construídos anteriormente que não tem, porventura às vezes dá. Uma rampa de acesso ou um elevador também de locomoção, ou até colocar também as barras, né, de ferro para você estar segurando, para estar esse talvez seja o mais fácil, né? Que é o que demanda menos espaço. Só que porventura às vezes não tem como. Então assim, a pessoa tem que entender também quando aí eu tenho um problema muito sério que a pessoa quer morar no local e ela quer que o condomínio faça, mas antes teria que verificar se tem como ser feito. Uma coisa me tornei PCD, tive um acidente, aí agora, né, estou paralítico, paraplégico, ou tenho uma deficiência na locomoção, tal, aí não tem como resolver, de forma alguma. Compensa realmente eu continuar nesse empreendimento, né, ou não? A outra questão também, os condomínios porventura tem que estar fazendo, sim, adaptação básica sim, quando tem como fazê-lo. E aqui no nosso município de Campinas, se é notificado, é multado. E o município, sim, chega junto, mas tem que entender, tem que ter todo um planejamento, todo um projeto, aí tem que ter um arquiteto, tem que ter um engenheiro. Tem que ser tudo aprovado seguindo a regra. Tem que ser aprovado, né? A aprovação em assembleia eu entendo que não necessita, porque a gente está falando de uma lei federal, né? Então, se a gente tiver que colocar em assembleia, se eu vou aprovar uma lei, é meio complicado. Embora os condomínios coloquem.
Eu entendo que tem que colocar o quê? A questão de rateio de valores, caso precise, para adaptar. Mas não é vou fazer ou não. Aham. E até a questão de valor, aí seria algo custeado pelo condomínio. Sim, é pelo condomínio, não é pelo condômino. O condômino, ele custeia, por exemplo, dentro do imóvel dele. Aí toda a acessibilidade... mas ainda tem crianças, assim dizer, que querem que o condomínio Sim. pague. Porque ele fala que foi entregue errado, tá? Mas aí é com a construtora, porque não foi o condomínio que construiu o imóvel. Mas, infelizmente, a gente tem esse problema. Agora, dentro ali da área comum, a responsabilidade é do condomínio. E aí existem penalidades, então, no não cumprimento quando as alterações são possíveis. Sim, aqui no nosso município existe questões de multas, sim. Inclusive, aí ela pode vir a ter processo referente a isso. E a pessoa também tem o direito dela legal, a que tiver o problema, ou as pessoas, de estarem requerendo junto no Ministério Público essa adaptação, quando ela pode ser feita, claro. Agora, como é que essa falta de acessibilidade pode gerar conflitos que levem à justiça, né? Entre moradores e até a administradora. Dá exemplos disso, Alessandra? Sim, vou pegar um exemplo de um condomínio ali próximo do centro, pegar no Cambuí. Ali todas as vagas são do condomínio, nenhuma é de cada morador. Todo morador tem direito a uma vaga, mas aí as pessoas param onde elas querem. O que ficou deliberado? Nós temos umas 3 pessoas lá que são idosas e precisam, às vezes, mais próximo dessas vagas do elevador. Sugeriu-se que o quê? Colocasse, então, delimitasse que essas vagas ficassem para as pessoas idosas, né? Ou até possivelmente viram um cadeirante, alguma questão que precise, aquelas que ficam mais vagas próximas do elevador. Isso Já deu briga dentro do condomínio. Não, mas sempre foi assim. Por que agora tá tendo? Então, a questão de empatia também. É uma coisa simples, não modificaria em nada o condomínio, mas já deu problema. Esse é um exemplo. Tive um outro exemplo também, outra questão no outro condomínio, que precisava se construir. A maioria do condomínio, vamos dizer, se eu tiver 10 pessoas jovens, porque a maioria é tudo assim, o mais novinho lá tem 94 anos, assim. Então, condomínio que fica bem em lugar conhecido, assim, em frente a um lugar onde vende um bacalhau muito famoso, sabe, aqui em Campinas. Ali precisaria também estar construindo uma rampa. Até porque, né, qualquer coisa, né? Precisava andar com uma maca e tal. Não foi aprovado por causa do custo. Tudo bem, são pessoas idosas, não teria como. Aí entraria a questão do financiamento de uma garantidora para poder estar auxiliando. Só que aí uma dessas pessoas teve um problema com uma avó e fez a denúncia à prefeitura. E agora é um problema, vai ter que arrumar o dinheiro para resolver. E era uma coisa que, assim, para eles. Já teve essa resistência. Então, tem alguns probleminhas assim. E tem aqueles que não levam. Não, se vier a multa, a gente vai recorrer. E seja o que Deus quiser. Então, é bem complicado. A empatia não existe, tá? E aí, quando a gente fala também dessa questão de acessibilidade, você se lembra sempre do quê? Garagem, locomoção e rampa. Tá? Só que a gente tem também os elevadores. Nós temos pessoas também que são deficientes físicas, auditivas e visuais. São os cegos e os surdos. E eles precisam também, dentro do elevador, ter a parte tanto de visual, braille, né? O braille, ou até a fala, o sonoro. E porventura nós não temos isso também. E isso também entra na acessibilidade. A questão da acessibilidade também, quando chega uma pessoa que tem deficiência, de você saber como se portar com essas pessoas. Não tem. A questão de acessibilidade, quando essa pessoa que é deficiente visual, ela chega no local, não tem o braille para saber que andar que ela tá, onde ela tem que chegar, onde ela vai falar. Se tem alguma questão sonora, por exemplo, aquelas portas que abrem e fecham sozinha, elas teriam que fazer um barulho sonoro para essa pessoa. Não tem. Ou até também uma visual, um surdo, para ele poder entender também o que está acontecendo ali. E fora também, né, que a questão da língua de Libras não é falada e porventura a gente tem esse problema dentro dos condomínios. Verdade. Lembrando que inclusive shopping é também condomínio e a gente não tem isso também às vezes dentro do shopping. Quando a gente lembra do transtorno do espectro autista, né, o que cabe à legislação pensando nessa acessibilidade em condomínio? Bom, vamos dizer, é uma coisa, entre aspas, nova, né? Então a gente tem muito problema com barulhos, muita reclamação, muita questão de falta de empatia,
multas, advertências e processos judiciais. Tivemos um recentemente que até repercutiu um pouco, referente a um rapaz que tem um aspecto autista, que estava com seu cachorro de acompanhamento, que ali ele é não só de suporte emocional, mas também de suporte de necessidade, para poder estar contendo, caso ele tenha alguma questão, para estar auxiliando. E o condomínio proibiu ele de andar com este animal. Ou seja, proibiu essa criança. Ele, na verdade, é um adolescente. Se eu não me engano, ele tem 16, 17 anos. Dele se sociabilizar, dele sair na área comum do condomínio, dele poder também andar, ou ele tem que ficar trancado dentro do apartamento dele 24 horas. E, é claro, dentro do imóvel, por vezes, tem que ser feitas adaptações, até para poder, tanto para a própria criança, quanto também o adolescente, ou adulto, né? Até para resguardo dele, primeiramente. Dele, porque ele pode se machucar. Sim. Primeiro dele. Depois para os demais, tá? Que ali convive. Explicar também quando tem essa questão, porque o que mais é como às vezes é barulho de coisas caindo ou batidas, tal. Explicar para os condôminos, quem mora ali, ter essa consciência também. Mas a gente não tem essa, vamos dizer, essa conversa. As pessoas escondem como se fosse uma doença que, olha, é pegajosa, né? Eu vou pegar, então, não, contagiante. Então, tem que conversar um pouco, explicar, levar isso para o condomínio. E a falta de empatia, né? Empatia, cidadania e até de respeito mesmo, de bom né? senso, né? Acho que o bom senso está faltando bastante. Tem os problemas também que, às vezes, crianças que são proibidas de brincar. Então, com gente, essas crianças também. Então, assim, também. É complicado. Preconceito. Alessandra Bravo, ficamos aqui. Obrigada por esclarecer nossas dúvidas. Te esperamos na próxima semana. Eu que agradeço. Até a próxima. Até a semana. O Grupo Daruge apresenta Lip Motor Daruge Campinas.